de longo alcance contra a Rússia. Esses mísseis foram cedidos pelos Estados Unidos. O uso desse tipo de armamento foi autorizado pelo presidente norte-americano Joe Biden e pode marcar, sim, uma nova fase da guerra. A Rússia deu mais um passo perigoso, acelerando a guerra com o lançamento de novas armas que podem mudar todo o cenário no conflito. E no meio desta escalada, Donald Trump já começa a causar polêmica antes mesmo de tomar posse, com declarações que agitam o mundo e impõem ainda mais pressão sobre a confiança global. A pergunta é: até onde essa guerra pode chegar antes que ele assuma o poder? Muito bem-vindos ao canal Fonte Segura, onde você encontra as notícias mais relevantes do dia, sempre com credibilidade e imparcialidade. Eu sou o apresentador e convido você a ficar com a gente, porque aqui a informação está sempre em primeiro lugar. Vamos juntos! A guerra na Ucrânia completou 1000 dias e parece estar atingindo um ponto crítico com a escalada das tensões. A Rússia disse ter lançado um míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear contra o território ucraniano. Putin chamou o ataque de teste e disse que foi bem sucedido e atingiu um complexo militar. O uso de uma nova arma da retirada do arsenal estratégico da Rússia é uma escalada notável da guerra, segundo autoridades ucranianas e ocidentais. Nesta semana, a Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis de longo alcance contra a Rússia. Esses mísseis foram cedidos pelos Estados Unidos. O uso desse tipo de armamento foi autorizado pelo presidente norte-americano Joe Biden e pode marcar, sim, uma nova fase da guerra. Em resposta, o líder da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que flexibiliza o uso de armas nucleares pelo país. Os russos entendem que a autorização desses mísseis de longo alcance se trata de uma interferência direta dos norte-americanos. A medida abre espaço para a Rússia fazer um ataque nuclear se o seu território ou de Belarus, aliada do país, sofrerem um ataque que crie uma ameaça à soberania e à integridade territorial. O porta-voz do Kremlin disse que o decreto era necessário diante da situação atual. Já no G20, cúpula que ocorreu aqui no Brasil, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, atenuou a situação e disse que o país vai fazer todo o possível para impedir uma guerra nuclear. Pessoas próximas de Donald Trump acusaram o presidente Joe Biden de escalar a guerra nesta reta final do mandato. No X, o ex-diretor de inteligência nacional durante o primeiro mandato de Trump escreveu, abre aspas, ninguém previu que Joe Biden iria escalar a guerra na Ucrânia durante o período de transição. É como se ele estivesse iniciando uma guerra totalmente nova. Tudo mudou agora, todos os cálculos anteriores são nulos e inválidos. Já o filho mais velho de Trump citou que uma terceira guerra mundial poderia começar antes do republicano assumir a Casa Branca. Rússia e Ucrânia são grandes produtoras de grãos, com destaque na produção de gergelim, de milho, entre outros, além de fertilizante e diesel. Ou seja, qualquer interrupção nesses fluxos afeta diretamente a formação de preços de commodities globais e pode também afetar custos de produção, como combustíveis e insumos, com repercussões diretas e indiretas ao Brasil. A Rússia, por exemplo, é líder mundial nas exportações de trigo e é a segunda maior exportadora de girassol. Já a Ucrânia é a maior exportadora mundial de girassol, quarta maior de milho e a sexta maior de trigo. Ou seja, geopolítica importa para o agro e a gente vai aqui entender em qual momento desta guerra na Europa nós estamos, se há de fato esta perigosa escalada para um novo patamar de forma a impactar formação de preços de commodities, formação de custo de produção a partir de insumos como fertilizante e diesel. Para essa conversa nós temos Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Seja muito bem-vindo. Também recebemos Sandro Teixeira, doutor em Ciências Militares e professor do ECM, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e Paulo Molinari, consultor das Safras
e mercado para também analisar o agro conosco. Sejam muito bem-vindos e eu começo a primeira rodada com você, Valdir. O que muda na guerra a partir do uso desses mísseis americanos de longo alcance, esses armamentos inéditos, de fato configuram uma escalada, uma piora perigosa dessa guerra na Europa? Olá a todos, olá, querem ser velhos convidados, é um prazer participar novamente da Hora H do Agro. Já se passaram mais de 1000 dias de guerra, a gente tem um novo momento hoje, um momento sim de escalada, um momento preocupante. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a Rússia, no dia 19, lançou uma nova doutrina de uso de armas nucleares. A doutrina anterior estava em vigência desde o ano 2000 e nessa nova doutrina a Rússia considera que um ataque ao seu território vindo de um estado não nuclear que tenha tido a ajuda de um país nuclear é considerado pela Rússia como uma espécie de agressão conjunta. Então a Rússia interpretou que essa permissão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha da Ucrânia usar mísseis de longo alcance do tipo ATACMS e também do tipo Storm Shadow significa agora que a Rússia está sendo atacada por esses 3 países, pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos e pela própria Ucrânia. E a Rússia também, nessa nova doutrina, se reserva o direito de usar armas nucleares em vista desse tipo de ataque. Então a gente está num novo momento da guerra, um momento preocupante sim, a gente vai precisar acompanhar os próximos movimentos a partir de então. Valdir fala que a gente está num novo momento da guerra, um momento preocupante. Você concorda, Sandro? Você tem muitos conhecimentos nessa área militar. Então, estamos num limite para que outros países da OTAN ou até outras nações sejam mais diretamente envolvidas nesse conflito? Bom, Kellen, saúdo a você, saúdo a todos os participantes e a nossa audiência. Agradeço o convite para participar do programa. Sem dúvida, é um momento extremamente preocupante. É um momento que a gente tem visto uma tentativa ucraniana de criar uma nova questão para tentar mudar a lógica da guerra, porque desde fevereiro eles vêm perdendo território ucraniano para os russos vêm avançando desde fevereiro com ganhos consolidados. Em agosto nós tivemos a ação em Kursk, tentando tomar território russo para criar uma modelagem e mudar o aspecto de eventuais negociações de paz diante de um cenário de uma presidência de Donald Trump. O fato é de que agora a gente está num momento mais tenso, porque com a autorização da utilização de mísseis táticos do exército americano, que são os ATACMS, como dito pelo Valdir, da utilização também de minas terrestres, que foi autorizado também nessa semana pelo governo Biden, o que parece é que o governo em Kiev e a Casa Branca, a administração que está saindo, parece tentar criar uma situação na qual amarre as mãos da administração que vai assumir e tente impedir um eventual plano ou negociação de paz por parte da administração Trump. Então isso causa um impacto enorme e a gente tem visto os russos entendendo esse sinal e lançando uma série de ataques contra a infraestrutura, contra áreas produtoras, contra o principal porto de exportação ucraniano, que é Odessa, o que tem impactado no mercado global. Muito bem, você traz pontos muito interessantes e termina dizendo com o porto de Odessa, o que me dá o link perfeito para introduzir você nessa conversa, Paulo. Quando há cerca de 1000 dias atrás a gente viu o início dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, os mercados agrícolas sofreram mudanças importantes dos patamares de preço, preços subiram, houve preocupação sobre fornecimento de fertilizantes, de diesel, inclusive, me corrija se você não concorda, uma consequência dessa preocupação com a oferta da Ucrânia foi, inclusive, uma abertura do mercado de milho para a China. Pergunta objetiva é: que impactos essa perigosa escalada da guerra neste momento já causa ao mercado agrícola, focando aqui em grãos? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bem, o início da guerra, ela estabeleceu também um outro fator crítico de logística, que foi a pandemia, né? Então, a pandemia, ela trouxe também uma restrição de logística que, somada ao advento da guerra, ela trouxe aí bloqueios mundiais de fluxo de comércio. Então, talvez a decisão da China pelo milho tenha sido mais pela logística do que necessariamente pela guerra. Mas a Rússia é o maior exportador de trigo, né? Nós dependemos de combustíveis, nós dependemos de fertilizantes da Bielorrússia, o KCl vem da Bielorrússia. Então, nós estamos aqui monitorando duas variáveis diretas, né? O preço do petróleo
Porque enquanto o preço do petróleo não tiver uma reação muito forte, quer dizer que o mercado está entendendo que isso pode ser uma ação delicada, perigosa, mas ainda não é trágica a ponto de causar um impacto no preço do petróleo, que aí puxa preço dos combustíveis, preço do óleo de soja, preço do etanol, aí consequentemente a soja, o milho podem embarcar no mesmo processo. Se a Rússia não conseguir fazer as suas exportações de trigo, o mercado de trigo vai ter a sua consequência. Lembre-se que hoje nós temos um trigo de um pouco abaixo de $6 por bushel. Nós chegamos a mais de $15 por bushel no meio da pandemia, né, e junto com a guerra, as restrições globais, né, em relação à economia russa. Será que essas decisões de agora também não irão impor mais restrições econômicas e comerciais à Rússia, não é? Está chegando o inverno europeu, é outro fator problemático, né? Então, de forma geral, o agravamento de tudo isso pode sim trazer impactos parecidos com aqueles que nós vivemos lá no meio da pandemia e no início da guerra da Ucrânia. Importante que o Paulo diz que pode sim trazer impactos parecidos com o que vimos logo que essa guerra na Europa começou. Ele traz aqui exemplos para grãos e faz ainda um ponto que eu devolvo a você para trazer essa análise, Valdir. Ele diz que o petróleo é um dos termômetros para a gente entender como é que o mercado está percebendo e para onde vai essa tensão. Há uma sinalização de que estamos numa condição delicada, perigosa, mas ainda não há uma mudança de rumo no mercado. O que estabelece, na sua opinião, Valdir, essa mudança de rumo, essa mudança de patamar? Vocês estão aqui analisando que a gente está num momento delicado, mas ainda é um momento que pode parar por aí? O que muda o rumo dessa guerra? Poderia afetar o mercado de commodities, inclusive os preços do petróleo, de gás e de outras energias no mercado internacional, uma eclosão de fato, como muitas pessoas têm conversado agora, de um conflito de escala global e de caráter nuclear. Muito embora a Rússia se sinta tecnologicamente à frente do Ocidente, porque, inclusive, segundo o presidente Putin, a Rússia conta com mísseis de velocidade hipersônica que não seriam possíveis de serem capturados pelos atuais sistemas de defesa antimíssil, ainda assim, eu acredito que ninguém vai querer, entre aspas, pagar para ver uma situação de guerra nuclear, porque a literatura de relações internacionais diz que uma guerra nuclear não tem vencedor, e todos os lados sabem disso, e eu acredito que esse seria, na verdade, um evento que poderia causar uma grande disrupção, um grande impacto, nesse caso negativo, nos preços de commodity, mas na minha visão, não precisamos ainda considerar essa hipótese por momento. Muito bem, Sandro. Na sua avaliação, o que vai colocar a guerra em outro patamar? A gente está vendo uma escalada perigosa, mas os mercados ainda monitoram com atenção, com sensibilidade ao tema, mas nada que mudou o patamar de preço de commodity energética ou agrícola no momento. Qual é o novo degrau? A gente vai chegar nesse novo degrau ou não? A partir de agora, tudo começa a recrudescer. Vem aí uma administração Trump que também prega a paz nesse conflito. O que acontecerá? Qual o próximo capítulo? Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política e nos bastidores das alianças que podem mudar o mundo, não perca tempo. Curta e se inscreva no Fonte Segura. Aqui você encontra análises profundas, notícias em primeira mão e tudo o que você precisa para entender o impacto dos acontecimentos globais no Brasil. Bom, Kellen, exatamente, talvez o mercado esteja atento ao fato de que ontem a gente teve, nessa semana a gente teve um pronunciamento da porta-voz do Pentágono, no qual ela disse que o ataque feito pelos russos com esse míssil de caráter balístico, com vários veículos de reentrada de capacidade nuclear, mas que estava com ogiva convencional, tinha sido notificado aos Estados Unidos pela Rússia através de linhas de deconflitação. Ou seja, os russos indicaram que usam a arma, e o fato de terem avisado que estariam usando essa arma lembra um pouco os mecanismos de resolução de crise da Guerra Fria. Então, por um lado, os russos demonstram força quando utilizam esse armamento, mas por outro demonstram também capacidade de negociar. E o mercado
percebeu esse sinal. Então, não vemos uma escalada de preços nesse sentido, porque você vê que os russos não demonstraram uma irracionalidade na utilização de um armamento como esse. Eles demonstraram a disposição de escalar, mas a disposição também de negociar. E também o fato de que a gente tem visto a nomeação de uma série de figuras por parte do Donald Trump para ser o seu secretário de Estado, assessor de segurança nacional, secretário de defesa, diretor de inteligência nacional, diretor da CIA, figuras que olham para a questão da Europa como um conflito que deve ser rapidamente resolvido para se tornar ao Pacífico e olhar a competição com a China. Então a gente vê que o mercado percebe que tudo é uma questão de 40, 50 dias. Agora, a questão é perceber os movimentos perigosos que podem ser feitos pelo governo ucraniano, uma vez que muito se diz da administração Trump, Kelly, mas a gente tem que lembrar que a Alemanha sinalizou que vai cortar pela metade toda a ajuda que vai dar à Ucrânia. A França diz a mesma coisa. Outros países já não têm mais equipamentos para dar à Ucrânia. Então, o que eles poderiam dar era recursos, ou seja, dinheiro, mas falta produtos de defesa para a Ucrânia comprar no mercado, e ela não tem tanta produção assim. Então, isso leva a uma questão de que os russos têm acelerado o compasso do conflito, inclusive para demonstrar vontade de negociar e também submeter a Ucrânia e trazer a Ucrânia para a mesa de paz, uma eventual negociação capitaneada por essa nova administração americana. Ou seja, rapidamente, Paulo, já vou a você. Sandro, em outras palavras, o que você está dizendo é que a gente está vendo uma escalada da guerra, mas ela pode levar a um cenário em que 40 a 50 dias, quando a nova administração assume nos Estados Unidos, haja um cenário mais propenso para uma negociação de paz ou até para uma perda de território da Ucrânia para a Rússia em função dessa perda de financiamento que virá da Alemanha, dos Estados Unidos e de outras nações. Esse é um dos seus entendimentos? Sim, é um desses entendimentos do que a gente tem visto nas notícias desde julho para cá. Muito bem, muito obrigada, Sandro. Paulo, nesse momento, que tipo de recomendação você faz para a audiência agro que nos assiste, que ouviu você dizendo que pode haver algum tipo de similaridade com o que aconteceu no início dessa guerra, se a guerra de fato piorar? Tem muita gente que fica esperando o preço do trigo atingir esses patamares recordes de novo, o milho, a soja. E tem muita gente que precisa fechar fertilizante para a safrinha de milho. O que se faz num cenário geopolítico tenso como o que estamos vivendo? Eu acredito que a maior preocupação, e como foi citado aqui, parece que há uma esperança, né? Uma esperança que 20 de janeiro tudo passe a mudar, as discussões voltem ao normal, cortamos recursos para a Ucrânia e assim ela senta na mesa para conversar e se termina a guerra. O que não se explica é a decisão do governo norte-americano atual em antecipar o movimento, sendo que ele está em final de governo e não deveria mais estar tomando esse tipo de decisão. Então deixa no ar essa expectativa, essa tensão, sendo que as fontes de recursos lá, elas são importantes, mas como eu disse, as bolsas americanas de valores hoje, elas subiram, elas não caíram, né? Se nós tivéssemos um sentimento de pessoas que talvez entendam mais do que nós, né? E estão lá operando as bolsas em volumes extraordinários de recursos, né? E comprando ações, elas deveriam estar vendendo ações, né? Estariam se preparando para o pior. E o que parece que os mercados não estão se preparando para o pior. Eles estão se preparando para uma mudança de administração nos Estados Unidos, que é decisiva para a OTAN, que é decisiva para a ONU, né? A decisão de prisão do primeiro-ministro de Israel também é uma coisa completamente fora da curva, né? Que pode trazer outras implicações. E assim, do ponto de vista dos nossos mercados, nós temos que continuar seguindo fazendo o mesmo, né? Aproveitando as oportunidades nas relações de troca com os fertilizantes, porque tudo isso são expectativas, são possibilidades e não são fatos ainda, né? Então, subir o preço do KCL para 2025-26, está longe a próxima safra, né? Os fertilizantes para soja, o produtor já usou. Ele está pensando agora na safra 25-26. Até lá, dá tempo de esperar o Trump assumir, tomar suas decisões, e aí, se tiver caro, nós vamos ter que pagar do mesmo jeito, mas não precisa pagar caro por uma coisa que tem ainda uma possibilidade de subir. E não deixar de vender soja
para a safra nova, porque a nossa safra vai muito bem e ainda isso tudo é possibilidade antes de afetar o mercado de soja. Excelente. Quero agradecer demais por esse painel que trata de um dos principais temas da semana com grande repercussão na geopolítica e no agro brasileiro. Agradeço muito a presença de vocês. Valdir Bezerra, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, muito obrigada. Sandro Teixeira, doutor em Ciências Militares e professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, muito obrigada. E Paulo Molinari, consultor das safras e mercado, especialista em agronegócios, obrigada. Voltem sempre. Até a próxima. Obrigado.